Muito bem, bom então, dia a todos. Débora, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito à comissão organizadora pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, apresentando um pouco do trabalho que é realizado na Embrapa Instrumentação, nessa linha de aplicações da luz em agricultura e meio ambiente. E quando a gente fala em luz e agricultura e meio ambiente, o público em geral, a primeira coisa que pensa é a questão de fotossíntese, né? Claro, a ligação mais óbvia. Mas o que a gente faz é justamente utilizar a luz para construir dispositivos para fazer análises de materiais que sejam de interesse tanto para a agricultura quanto meio ambiente, sensores, e é sobre isso que vai ser a minha apresentação, sobre o trabalho que a gente realiza com luz para análise. Deixa eu ver. Aqui, acho que não está funcionando. Tem que... está certo. Só um minutinho. Tá. Deu certo. Bom, a agricultura, ela já há muito tempo, ela deixou de ser uma atividade somente para a produção de alimentos. Hoje em dia, a agricultura está associada com uma série de indústrias, né, que giram em torno dessa atividade. Nós temos desde indústria têxtil, produção de sapatos, construção civil, fármacos, cosméticos, né, e toda essa junção das atividades agrícolas que culminam com atividades industriais é o que nós chamamos de agronegócio. E o agronegócio para o Brasil, ele tem uma relevância muito grande. Se a gente acompanhar de 2002 a 2014, a balança comercial brasileira, que é essa linha aqui contínua em azul, você vê que ela se torna positiva toda vez que a gente leva em consideração as atividades do agronegócio, né? Então, sempre as outras atividades aqui estão mostradas em laranja e a soma da verde e da laranja é o que dá a balança comercial brasileira. Então, a balança comercial brasileira ela tem se mantido de forma positiva em função dessas atividades do agronegócio, né? Ultimamente, nós estamos numa crise, né? Mas não necessariamente pelas atividades do agronegócio. Então, essa é uma atividade econômica do país de extrema relevância que a gente tem que olhar com muito carinho, né, e aportar muita tecnologia, porque a atividade do agronegócio brasileiro, ela vem crescendo, ela vem se desenvolvendo e vem se tornando bastante competitiva em termos mundiais, justamente porque a gente tem um aporte de tecnologia. E esse aporte não é só a questão de máquinas, mas também com melhoramento genético e outras linhas, né? E, basicamente, para a instrumentação, um item que poderia ajudar bastante no desenvolvimento da nossa agricultura é o que nós chamamos de agricultura de precisão. O que seria a agricultura de precisão? A agricultura, quando a gente fala em solos, a gente tem que ver que solo ele não é uma grandeza, um ente, na verdade, homogêneo, tá certo? O solo ele é formado a partir de decomposição de rochas e incorporação de matéria orgânica. Então, por si só, quando a gente vê, ele é bastante homogêneo, heterogêneo. Então, se você faz uma imagem aérea, né, de plantações, você observa manchas, né, que têm diferentes condições, tanto de nutrientes, água, né, e esse é um mapa de condutividade elétrica, mostrando realmente que há uma diferença, né, de comportamento desse solo. E a agricultura de precisão, ela visa levar em conta essa variabilidade espacial que a gente tem nos sistemas produtivos da agricultura. E também uma variabilidade temporal, porque a gente faz um mapeamento disso esse ano e você faz determinados manejos do solo, isso com o tempo vai mudando também.
Então, o que é o grande gargalo hoje para a efetiva implementação da agricultura de precisão no nosso país? É a questão de desenvolvimento de sensores. Nós precisamos de sensores que possam ir a campo para medir fertilidade do solo, pH do solo, contaminação, doenças, né? Então, tudo que é de interesse do produtor e que ele possa otimizar o seu sistema produtivo, é importante que sejam desenvolvidos sensores. Então, essa é uma área muito fértil para quem trabalha com instrumentação. E a gente que trabalha com instrumentação óptica, a gente vê uma interface muito legal aí, porque a gente sabe que os sensores ópticos podem ser relativamente simples e portáteis, né? Então, a gente pode ter aí uma grande área para atuar em termos de pesquisa e que tem um impacto muito interessante, tanto na agricultura quanto em meio ambiente. Eu vou falar um pouquinho sobre uma das técnicas que nós trabalhamos lá no laboratório, justamente para essas aplicações. Essa técnica chama Laser Induced Breakdown Spectroscopy, a gente abrevia falando LIBS, né? Que basicamente é uma espectroscopia de emissão óptica com plasma induzido por laser. E o que tem de interessante nessa técnica? Quando eu pego um laser de alta energia e focalizo em cima de um determinado material, o que acontece é que você vai ter uma interação aqui, uma absorção, e vai quebrar algumas moléculas e fazer um processo de ablação, que a gente chama, né? Vou produzir na superfície do material um gás de íons, átomos e elétrons extremamente quente, né? Nos instantes iniciais da formação desse plasma, a temperatura pode chegar em torno de 80 a 100 mil kelvins, que é, por exemplo, aproximadamente a temperatura na superfície do Sol. Aí, depois, nesse instante, você tem uma emissão de luz branca, né? E alguns microsegundos após essa fase inicial de formação do plasma, você vai ter o plasma mais frio, com temperaturas da ordem de 10 mil Kelvin. E nesse momento, já é possível se observar uma emissão discreta de linhas, né? Que vão estar associadas a cada elemento, cada íon que vai estar presente naquele plasma. Então, se eu conseguir ver a assinatura característica de cada elemento, eu posso identificar e fazer uma análise do meu material. Então, o que é o LIBS? É eu produzir esse plasma do material que eu estou querendo analisar, coletar essa luz que ele vai emitir e, dessa forma, eu fazer uma análise multielementar do meu material. Tá? Então, a instrumentação de um sistema LIBS é bastante simples. Eu tenho um laser de alta energia, uma lente para focalizar sobre a minha amostra, eu produzo plasma e tenho um sistema telescópico para coletar a luz desse plasma, envio para um monocromador e detecto com uma CCD ou, melhor ainda, se você tiver uma ICCD. E aí aqui você tem que ter um controlador temporal de eventos, que essa é uma parte extremamente importante da técnica, que eu tenho que sincronizar muito bem a questão do momento em que você dá o pulso e o seu momento da aquisição, né? E esse tempo entre o pulso e o momento da aquisição nós chamamos de delay time. E ele é um parâmetro bastante importante para a técnica. Então, se você consegue fazer essa montagem, ter esse controle temporal, você vai observar um espectro, né, onde você tem o comprimento de onda, né, que são as diferentes cores que o seu plasma vai estar emitindo, e a intensidade. E aí você começa a identificar os elementos presentes na sua amostra, né? Então, tem carbono, potássio, magnésio. O que é interessante nessa técnica? Ela é uma técnica que pode ser utilizada em amostras tanto em estado sólido, líquido e gasoso. Então, ela é bastante versátil. Se você tiver espectrômetros que vão desde a faixa de 180 até 900 nanômetros, né, você consegue detectar qualquer elemento da tabela periódica. Então, isso também dá uma versatilidade bastante grande à técnica.
E, em função dessas características, mais o potencial de portabilidade, essa técnica ela foi escolhida pela NASA para ser embarcada no rover Curiosity, que está em Marte atualmente, fazendo as medidas em Marte e trazendo para a gente informações sobre o que tem naquele planeta. Então, ela é uma técnica bastante interessante. E qual que é o potencial dessa técnica para a agricultura? Na Embrapa, nós temos alguns sistemas LIBS de mais baixa resolução, esse daqui de 0,1 nanômetro, de porte médio, bem portátil, com uma resolução um pouco pior, de 0,2. E temos também, que nós construímos lá, foi o pós-doc do Gustavo, construiu um sistema de LIBS duplo pulso. O que esse sistema é interessante? Esse sistema, ele tem 2 lasers pulsados e eu posso fazer a geração de plasma com um comprimento de onda, por exemplo, no infravermelho, e reaquecer o meu plasma com o verde, ou ao contrário, né? E outro ponto interessante que nós não temos essa versatilidade em relação aos nossos 2 sistemas comerciais é que eu tenho um espectrômetro com uma resolução muito maior, de 0,01 nanômetros, né? E eu tenho uma ICCD também, que melhora bastante a qualidade do sinal, né? Então, esse é um experimento que nós montamos justamente para conseguir realizar uma pesquisa um pouco mais básica. E aqui são fotos do nosso laboratório, do sistema montado, aqui com o laser ligado, e aqui uma foto com uma exposição maior, onde é possível ver o laser e o plasma sendo formado. E esse aqui é um espectro típico de um solo, obtido nesse tipo de sistema. Então, como vocês podem ver, solo é uma matriz extremamente complexa, né? Eu tenho vários elementos no solo, então, tirar as medidas é relativamente rápido, em alguns segundos você consegue fazer 60, 80 tiros na sua amostra. Agora, tratar o sinal e extrair desse sinal medidas quantitativas é o grande desafio, né? De cara, a gente só tem medidas semi-quantitativas, né? E qual foi o nosso primeiro elemento que nós resolvemos trabalhar, né, em relação a essas análises? A gente tinha você tem muita informação, você tem que começar por algum lugar. Nós decidimos começar pelo carbono no solo. Por que o carbono? O carbono ele tem importância para a agricultura, porque está relacionado com a parte de matéria orgânica do solo, que, por sua vez, tem um papel tanto na fertilidade, quanto retenção hídrica, quanto efeitos térmicos. Então, para quem trabalha com agricultura, pesquisando manejos, a questão de avaliar a quantidade de matéria orgânica no solo é de fundamental importância. E também por questões ambientais. Quando a gente fala em mudanças climáticas globais e quando a gente fala em aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, uma forma da gente retirar, por exemplo, o CO2 da atmosfera e colocar, aprisionar no solo, é através da fotossíntese. Então, os sistemas vegetais, e a agricultura pode ser um grande aliado nessa parte de mitigação, eu posso remover carbono da atmosfera e, se eu souber manejar de forma adequada o meu solo, eu posso acumular carbono no solo, que é o que a gente chama de sequestro de carbono no solo. Só que, das discussões internacionais, o solo não entrou na primeira versão do protocolo de Kyoto, justamente porque faltava instrumentação para se medir adequadamente e se aprovar os projetos de sequestro de carbono no solo. Então, está previsto agora a nova discussão e o solo vai entrar e está sendo feita uma busca bastante intensa para que se definam técnicas eficientes, baratas, para serem utilizadas em larga escala para acompanhar os projetos de sequestro de carbono no solo. Então, o carbono, tanto para a parte de agricultura quanto para a parte ambiental, ele é fundamental, ele é muito importante. Então, nós começamos o nosso trabalho com o carbono. E assim, nós fizemos, é claro, uma série de medidas, uma série de testes com solos desde a Amazônia até
ao sul do país, mas o que eu vou relatar aqui para vocês é um trabalho que nós fizemos aqui com solos da Pecuária Sudeste, que é a outra unidade da Embrapa que tem aqui em São Carlos, que é vizinha aqui da UFSCar. Então, foram coletadas amostras de sistemas de pastagem e também de mata nativa, né, que é do bioma Mata Atlântica. Né, essas amostras de solo, elas foram abertas trincheiras, coletadas em profundidades até 1 metro, para que nós tivéssemos uma boa variação da quantidade de carbono. Né. Elas foram preparadas, né, homogeneizadas, para serem medidas num analisador elementar do tipo CHN, que foi a nossa técnica de referência, que é o que é aceito atualmente em trabalhos científicos. E este é um espectro típico de um solo, agora num sistema de Libs de baixa resolução. Tá? Por que para esse trabalho nós resolvemos utilizar o sistema de baixa resolução? Porque a nossa intenção é produzir sistemas que possam ir a campo, né, ou embarcados em laboratórios móveis ou em robôs. Então, nós temos que usar os sistemas mais portáteis. Né? Então, a NASA também trabalha com esse tipo de espectrômetro no Curiosity. E nós também adotamos esses sistemas de baixa resolução para tentar trabalhar e tratar os nossos dados. Agora, o carbono, ele é um elemento que ele possui poucas linhas de emissão boas para quantificação. Quando a gente faz uma análise em toda essa região espectral, a gente vê que o carbono ele tem uma linha boa em 193 e em 247 nanômetros, que é justamente aqui nessa região aqui. Entretanto, a linha de 247 nanômetros, ela fica numa região onde você tem muitas linhas de emissão do ferro. Para alguns países, a questão de ferro não é tão importante, porque são países que têm pouco ferro, são solos com baixos teores de ferro. Mas para o Brasil, o nosso território nacional, 80% dele é de latossolos, são solos extremamente ricos em ferro. Então, para nós, é complicado trabalhar com essa linha quando você trabalha com espectrômetros de baixa resolução. Né? Então, nós fizemos a opção por trabalhar com a linha de 193 nanômetros, que também tem um pouco de interferência de alumínio, o solo brasileiro também é rico em alumínio, mas nós conseguimos lidar melhor com essa linha. O que a gente fez? Aqui eu tenho um espectro típico de solo, tá? Pontilhado é um espectro típico de grafite, onde é possível ver a linha de carbono. E aqui em cinza claro eu tenho uma chapa de alumínio, né? Tiros que foram dados numa chapa de alumínio. Então você pode ver que o solo, esse pico do solo, onde está relacionado com o carbono, ele tem em cima dele também uma linha de alumínio. O que salva é que você tem um dubleto aqui. Então, essa linha de alumínio e essa, elas são dubletos. E aí o que nós fizemos foi trabalhar com a deconvolução desses dois picos que aparecem no nosso espectro. A gente calculou a área desse pico aqui, estimou qual seria a área da outra linha dubleto do alumínio e removeu da área total aqui, então, que eu tenho nessa região. E dessa forma, a gente consegue saber qual é a concentração de carbono. Então, usando essa abordagem mais física, né, de calcular essa área da emissão do carbono, nós conseguimos construir um modelo para a predição de quantidade de carbono, com um coeficiente de correlação de Pearson alto, né, de 0,94 e um erro de 20%. Nós também utilizamos ferramentas multivariadas, como o PLS, para a construção de um modelo de predição. E aqui, nesse gráfico, já tem um gráfico de validação, ou seja, eu peguei e construí o meu modelo para o meu sistema, e aí eu coloquei amostras desconhecidas e tentei quantificar o carbono dessas amostras. E esse gráfico é a comparação do carbono
que eu meço com CHN, que é uma técnica de referência, e a avaliação que eu tenho com o meu sistema LIBS de baixa resolução. Então, esses dados mostraram que é possível, sim, a gente usar um sistema LIBS, né, de baixa resolução para determinar carbono no solo, em solo tropical, solo brasileiro, latossolo com altos teores de ferro e alumínio. Então, que não foi o segundo passo, né? A gente conseguiu aprovar um projeto para construção de um sistema robótico e um sistema LIBS portátil para embarcar e ir para campo. Esse projeto tinha sido recentemente aprovado, e na época, eu e o Dr. Silvio Crestana estávamos organizando um simpósio de instrumentação agropecuária, um simpósio nacional. E aí nós fomos provocados pelo Dr. Silvio Crestana, será que vocês não conseguiriam antecipar um pouco essa questão do robô com o LIBS embarcado, construir uma versão assim para prova de conceito, para mostrar no Ciagro, uma versão mais simplificada, né? E aí, então, conversei com o professor Marcelo Becker e com o professor Daniel Magalhães, do Laboratório de Robótica Móvel da USP, e eles toparam o desafio e a gente construiu uma primeira versão de um robô controlado à distância, com GPS e um sistema LIBS portátil embarcado, né? E, além disso, nós fizemos uma plataforma de pouso e decolagem para vantes, né? Então, esse sistema foi mostrado em novembro do ano passado no Ciagro, né? Foi divulgado amplamente na imprensa como uma inovação, né? Então, a gente conseguia fazer as imagens aéreas, pousar o vante no rover e fazer aquisição de espectros LIBS direto no campo, né? Isso é interessante que para um futuro, né, você ter esses sistemas no campo fazendo medidas e mandando informações para a gestão da fazenda, né? E você fazer os levantamentos de mapa de fertilidade, de água, de diversos parâmetros de interesse para a gestão da sua propriedade. E nós demos o nome para esse robô de Miran, né? Que Miran quer dizer futuro em Tupi-Guarani. Nós acreditamos que o futuro da agricultura de precisão possa passar por esse tipo de instrumentação, né? E o Miran, ele está exposto na Expo, aqui na SBPC, no estande da Embrapa, né? Gostaria de convidar todos a irem lá ver o robozinho que nós montamos para demonstração. E aqui é o pessoal envolvido no desenvolvimento do Miran, né? O professor Daniel não estava aqui na foto, o Fragali também não, nem o Silvio. Então, esse foi o pessoal envolvido nesse desenvolvimento. E aí, além dessas aplicações mais óbvias do LIBS, né, que são as determinações elementares, a gente também tem aplicações um pouco menos óbvias, como, por exemplo, a avaliação do grau de umificação da matéria orgânica. O que isso é importante? Veja, quando a gente está falando em trabalhos de pesquisa em mudanças climáticas globais, a quantificação de carbono é importante? É. Só que também é importante a gente conhecer um pouco da estrutura química do carbono que você tem no solo. Porque você pode ter um determinado manejo que incorpore carbono no solo numa estrutura química extremamente lábil. Então, o que vai acontecer? Os micro-organismos vão lá e vão decompor aquela matéria orgânica e aquilo vai voltar para a atmosfera rapidamente. Então, essa ciclagem é muito rápida. E a gente gostaria que o sequestro de carbono fosse a incorporação de carbono em estruturas químicas mais estáveis, mais recalcitrantes. Então, você ter técnicas que avaliem um pouco dessa estrutura química na qual o carbono está inserido é extremamente importante. E nós conseguimos fazer essa avaliação usando o sistema LIBS. Por quê? De alguma forma, quando você faz o plasma, você guarda naquele plasma um pouco das proporções estequiométricas que você tinha na sua amostra, né? Então, se você analisa o espectro como um todo, e não somente um elemento, mas a assinatura completa, você consegue ter essa informação da estrutura química, né?
Então, o grau de umificação, esse artigo foi publicado o ano passado. A outra coisa também, nós fizemos também uma publicação com a parte de contaminantes, não somente carbono, mas contaminantes e alguns nutrientes do solo. E agora, recentemente, nós acabamos de aprovar um artigo onde nós conseguimos fazer a determinação do pH do solo com a técnica, né? Porque nós temos os vários elementos presentes na amostra e isso tem uma correlação com o pH, né? Então, essas são aplicações não tão diretas, mas importantes da técnica. Bom, eu agora vou pular um pouquinho, vou falar para uma outra técnica agora que a gente trabalha no laboratório, que a gente também tem resultados que eu julguei que eram interessantes apresentar para vocês, que é a parte de espectroscopia de fluorescência. Para falar dessa técnica, antes eu vou contextualizar um pouquinho o problema na qual ela foi aplicada. Os citros, a produção de laranja no Brasil, ela é extremamente importante dentro do agronegócio. Para que se tenha uma ideia, 60% do suco de laranja consumido no mundo, ele é oriundo aqui do Brasil. Entretanto, o Brasil ele sofre muito com o problema de doenças nos seus pomares, né? E hoje em dia, a pior delas é uma doença chamada HLB ou greening. E o que é essa doença? Essa doença ela teve origem no sul da China e de lá se propagou para todo o mundo, né? Sul da África, chegou aqui no Brasil praticamente simultaneamente que chegou nos Estados Unidos, na Flórida, né? Só para vocês terem uma ideia do estrago que dá essa doença, no sul da China, você já está com 100% dos pomares infectados e na Flórida, em torno de 80% a 90% dos pomares infectados. Aqui no Brasil, nós, de certa forma, somos considerados uma situação modelo, nossa infestação está em torno de 20%. Entretanto, os produtores estão extremamente assustados porque a doença ela tem um crescimento exponencial no tempo. Então, estão muito preocupados. E a doença ela teve o seu epicentro aqui na região de Araraquara. Ela é causada por uma bactéria chamada Candidatus liberibacter e ela é transmitida por um inseto alado, um psilídeo chamado Diaphorina citri. É como se fosse uma dengue dos citros. Então, o inseto vai lá, se alimenta da seiva da árvore que está contaminada, ele se contamina. Para piorar um pouco a situação, a bactéria se multiplica muito bem dentro do inseto, então ele fica com um poder de fogo ainda maior. E aí, então, quando ele vai se alimentar de uma outra árvore que está saudável, ele acaba contaminando essa outra árvore. Quais são os sintomas dessa doença? Você tem assimetrias, deformidades do fruto, o fruto fica mais seco, ele fica amargo, não fica adequado para a produção de suco, nem em venda como fruta. E as folhas apresentam umas cloroses assimétricas. E como é a forma de diagnóstico atualmente? O que se tem de diagnóstico é o PCR quantitativo, que é a busca do DNA da bactéria na folha. Então, o produtor, uma vez que ele coleta uma folha, que ele encontra a bactéria na folha, ele fala assim, bom, meu pomar tem a presença da bactéria. Então, ele vai lá, começa a fazer inspeções visuais, né? Ele faz a busca dos sintomas, achou uma árvore com sintoma, remove, arranca. Por quê? Porque a doença não tem cura, a doença ataca todas as espécies de citros, né? Limão, lima, mexerica, qualquer laranja doce, azeda, né? E faz a compra em mudas de certificadas, né? Produzidas de forma em lugares telados, e faz a pulverização para controle do inseto, do psilídeo. Agora, o que é mais agravante na doença é que ela tem uma fase assintomática. Essa fase assintomática ela pode levar de 2 a 3 anos. Então, o produtor ele fica lá, tratando bem de uma árvore que tem a bactéria e está sendo inócuo no campo, contaminando todo mundo. Então, eles foram procurar a Embrapa, os produtores, justamente pedindo ajuda para que nós desenvolvêssemos alguma forma de diagnóstico, de controle
para que eles pudessem levar para o campo e ter uma eficiência melhor do que a inspeção visual, né? E aí, então, qual foi a nossa hipótese? Bom, uma vez que a bactéria, a planta foi infectada pela bactéria, então a planta vai mudar seu perfil químico. Então, eu tinha um perfil químico da planta saudável. A planta, a hora que ela recebe aquela bactéria, ela vai tentar reagir àquela doença. E aí, então, ela vai produzir metabólitos e vai ter um perfil químico diferenciado. Quando ela chega numa fase sintomática, esse perfil vai estar mais diferenciado. Ela está perdendo aquela luta contra aquela bactéria. Então, você vai ter ainda um terceiro tipo de perfil químico. Então, eu falei, vamos tentar ver se a gente consegue ver esses diferentes perfis químicos com a espectroscopia de fluorescência. Então, nós utilizamos um sisteminha que é composto por um laser e uma fibra bifurcada que fazia a excitação da amostra, né? O perfil transversal da fibra era esse, né? Com 6 spots de iluminação. E a fibra central para fazer a aquisição do sinal de fluorescência. Esse sinal era enviado para um espectrômetro e coletado através de um computador, né? Um espectro típico. Esse é para um espectro típico com excitação em 560, mas nós trabalhamos também muito com excitação em 405, onde é possível ver também a emissão de metabólitos secundários. E aí, então, nós construímos, usando ferramentas de aprendizado de máquina, né? Quer dizer, eu apresento ao meu sistema padrões de folha saudável, eu apresento ao meu sistema padrões de folhas assintomáticas, padrões de folhas sintomáticas, e aí ensino a ele reconhecer esses padrões, né? E aí, então, nosso sistema, uma vez calibrado dessa forma, aí se eu coloco um jogo de folhas que é desconhecido para ele, eu tenho essa seguinte matriz de confusão, que a gente chama. Então, se eu coloco uma folha saudável no meu sistema, 87% das vezes ele dá um diagnóstico correto que aquela é uma folha saudável. 13% das vezes ele fala que é uma folha assintomática. E tem uma pequena confusão que a gente esperaria que realmente isso acontecesse. Se eu coloco folhas sintomáticas dentro do meu sistema, 97% das vezes ele acerta o diagnóstico, ele fala que realmente aquela é uma folha sintomática. E 3% das vezes ele fala que é uma folha assintomática. Ou seja, se a gente considerar sintomática e assintomática como doente, ele acerta 100% das vezes. Quando eu coloco folhas assintomáticas dentro do meu sistema, 86% das vezes ele acerta que é uma folha assintomática. E 13% ele confunde com saudável e 1% com assintomática. Então, se eu agora colocar como doentes a classe de sintomática e assintomática, contra saudável, tem uma taxa geral de acerto de 91%. Isso, então, num sistema em laboratório. Baseado nesses resultados, nós depositamos uma patente nacional, depois com extensão internacional, sobre esse método de diagnóstico do HLB. E, atualmente, nós estamos testando uma unidade portátil para ir a campo e fazer as análises direto nas folhas nas árvores. Testes iniciais com esse sistema portátil mostraram uma taxa geral de acerto de 80%, quando a gente leva em conta as folhas sintomáticas, e uma taxa em torno de 65% quando a gente analisa somente as folhas assintomáticas e saudáveis. Bom, eu queria agradecer a todas as agências que financiam o trabalho, e aqui é o nosso grupo lá na Embrapa. É claro que todo esse trabalho ele não é realizado por uma pessoa, tem todo um grupo envolvido, né, de pesquisadores, alunos de pós-graduação e alunos de graduação. E eu estou agora à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado, Débora, pela excelente palestra. Perguntas? Comentários? Lá.
Qual que é a espécie emissora, no caso da análise do greening, que você usa como parâmetro para saber se ela está infectada ou não? No espectro, o que você está vendo? Emissão de quem? Nós vemos a emissão de clorofila e de metabólitos secundários, né? Veja que a gente não consegue, eu não consigo te responder, é metabólito X que está dando a diferenciação das doenças. Eu só consigo te falar que existe a diferença. Eu tenho um perfil químico da saudável, um perfil químico da assintomática que são diferentes, mas eu não consigo atribuir qual que é o metabólito. A gente está fazendo um estudo de regiões espectrais que dão a melhor resposta para tentar entender um pouco melhor e até otimizar o sistema para campo. Mas isso é uma coisa que a gente ainda é trabalho de pesquisa. Quem? Desculpa. A respeito da técnica de Libs, eu fiquei curiosa para saber a profundidade de penetração do seu laser de excitação. Eu imagino que ela não seja tão profunda, e se a análise mais superficial, se ela é realmente representativa da composição do solo, ou se tem efeitos de contaminação de superfície. Perfeito. É o seguinte, a quantidade de amostra ablada com um tiro é da ordem de nanogramas, né? A questão de qual é a profundidade, isso vai depender muito do tipo de solo, vai depender muito do tipo do seu material. Então, por exemplo, se você pegar uma moeda, você vai ver uma ablação muito superficial. Às vezes, se você pega um material onde a interação é maior, mais mole, você vai ver realmente cavar bastante, né? Mas, em geral, a quantidade de material ablado é de nanogramas. Agora, a questão de se a gente faz uma medida de superfície, se isso é representativo, na verdade, o que a gente gostaria é que esse sistema ele pudesse perfurar o solo e você fazer uma medida no perfil, né? Você viu que quando a gente viu carbono do solo, e quando a gente vai falar em estoque de carbono no solo, com certeza a gente precisa avaliar em profundidade, em perfil. Então, a gente no Ciagro, aquele robozinho que a gente mostrou, ele está fazendo ali as medidas em superfície, porque, como eu te disse, foi um projeto relâmpago que nós tivemos 6 meses para deixar pronto. Mas a versão oficial mesmo que a gente vai levar para campo, vai ter um sistema para perfurar, para que a gente possa fazer o mapeamento em profundidade. Tá? Oi. Opa. Oi. O professor Moisés aqui também. Sobre o sistema do Libs, como que funciona a base de dados dos outros elementos? Porque daí ele vai fazer a captação e ver quais elementos que estão lá. É assim que funciona? Eu não entendi direito, por isso que eu estou perguntando. Não, a hora que você dá um tiro de laser ali, todos os Obrigada. Oi, Débora. É possível, utilizando o Libs, identificar diferentes isótopos estáveis de um mesmo elemento? Fazer com mosquito, transmissor de doença, etc. Isso deve, evidentemente, pela importância econômica, ter muita gente trabalhando nisso. Aqui no Brasil tem? Então, em relação ao controle do vetor, né, além porque as pulverizações, né, é o que está sendo utilizado atualmente para controle do vetor. Só que as pulverizações elas não estão sendo muito eficientes, estão gerando problemas ainda maiores, problemas ambientais ainda maiores, né? Como, por exemplo, a redução da população de abelhas, né? Isso dá um problema de polinização. Então, na verdade, o que nós esperamos é que, se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce da doença, eliminar, erradicar essas árvores do campo o quanto antes, isso deve afetar de forma substancial a questão da propagação da doença, de forma a reduzir a utilização de agroquímicos para controle do vetor.
Agora, em paralelo, eu sei que o pessoal da Exalc está trabalhando bastante na questão de predadores naturais, né? De soltar no campo predadores naturais desse vetor para tentar também controle. Então, eu acredito que, como é um problema complexo, a solução não vai ser única. Então, eu acho que tem que se entrar com uma questão de inspeção mais eficiente. Só para você ter uma ideia, a Fundecitrus fez um trabalho para avaliar a eficiência de uma inspeção visual. A eficiência de uma inspeção visual é em torno de 50%. Ou seja, acabou de passar a equipe, metade dos pés em fase sintomática foram deixados para trás. Tá? Então, quer dizer, melhorar a inspeção já em fase sintomática já era um avanço, tá certo? Agora, se a gente consegue pegar a fase assintomática, aí eu acredito que vai dar um salto no sistema produtivo. Plateia, nós vamos agradecer aqui a Débora mais uma vez. Demais perguntas, ela é uma pessoa muito simpática, muito acessível. Vocês vão ter tempo. Ai, que bom, obrigada. Nós vamos dar uns 5 minutos só aqui para instalar e nós vamos continuar. Hoje estamos muito atrasados, tá bom? Mas quem tiver precisar de um café, nós temos o anexo aqui, fiquem à vontade. Obrigado, Débora.